Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Caríssimos irmãos, durante esses dias do cerco de Jericó, nós estamos meditando um livro para que cresçamos cresçamos na oferta da nossa vida, aprendamos a transformar os sofrimentos, as dores que vivemos em oferta agradável ao coração de Deus. Hoje o tema do nosso cerco é por que Deus permitiu a dor? Por que Deus permite a dor? A primeira coisa que é importante nós refletirmos sobre isso é que o sofrimento, ele não foi querido por Deus. Deus, quando criou os nossos primeiros pais, Ele não criou os nossos primeiros pais com esse aspecto fazendo parte da sua existência. Não havia sofrimento no início da criação. A criação era toda perfeita, toda bela. O sofrimento começa a partir da queda original. Portanto, o sofrimento não foi, num primeiro momento, querido por Deus. Mas é fato que, diante do sofrimento que existe na nossa vida, Deus se utiliza do sofrimento para o nosso amadurecimento. O sofrimento, nós podemos dizer, é um pedagogo. O papel do sofrimento é nos ajudar a realizar a vontade de Deus. O papel do sofrimento tem por objetivo nos fazer colocar essa dor, transformá-la em uma oferta que agrade o coração de Deus. Mas se a gente parar para pensar no cotidiano da nossa vida, a gente percebe que não o sofrimento em si, porque nós sabemos que se você busca por si mesmo o sofrimento, você é alguém adoecido. O sofrimento, a busca do sofrimento por ele mesmo é o masoquismo. Ninguém deve buscar o sofrimento por si mesmo. Mas não podemos nos esquecer de um fato importante. Primeiro, o fundador do cristianismo, Jesus Cristo, sofreu. Jesus sofreu. E Jesus nos ensina que nós podemos, diante do sofrimento, viver uma profunda comunhão com Ele. Ninguém sofre desamparado. Sempre Jesus está conosco. Ele é o divino Sirineu que se coloca ao nosso lado e caminha conosco. Então, se você crê, se você acredita, se você tem esperança, se você tem fé, se dentro do seu coração existe as virtudes, você viverá o sofrimento de modo diferente de um não crente, de um ateu. O sofrimento do cristão não é um sofrimento em vão, é um sofrimento
carregado de sentido. O Papa São João Paulo II escreveu, inclusive, um documento falando sobre o sofrimento. E não somente escreveu um documento sobre o sofrimento, mas viveu de modo muito concreto o sofrimento. Quem não se recorda daquelas últimas imagens que foram transmitidas do Papa querendo se expressar e não conseguindo, não tendo forças para se expressar? Ele quis carregar a cruz até o fim, mas o sofrimento dele tinha sentido. O sofrimento dele era carregado de sentido. Então, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Ele é inerente à vida humana. Todas as pessoas passam por sofrimento. Todas as pessoas vivem essa realidade de um modo ou de outro. Porém, aqui está um fato importante. Como você vai viver esse sofrimento? Porque, claro, quando nós falamos do sofrimento, a dor está relacionada ao sofrimento, não é o sofrimento em si. A consequência do sofrimento, a dor é consequência do sofrimento. E existem diversas dores que nós enfrentamos ordinariamente na nossa vida. Nós passamos por dores emocionais. Quantas vezes você tem uma vida aparentemente tranquila e de um momento para o outro você passa por uma dor emocional, você passa por um sofrimento psicológico, ou até mesmo você está muito bem na sua vida e de uma hora para outra você descobre uma doença terminal ou uma enfermidade, seja ela qual for. Essas dores, elas são grandes oportunidades para que a gente possa unir a nossa vida a Deus. Se nós não passássemos por dores, nós viveríamos situações muito inusitadas. Como você seria capaz de se proteger se não existisse dentro de você a consciência da dor? Como você se protegeria? Como você se protegeria de alguma realidade, de um determinado sofrimento, se dentro de você não existisse a consciência da dor? Ou como você seria capaz de buscar a Deus, se você não tivesse dentro de si a consciência de que o afastamento de Deus provoca dentro de você profundas dores, porque você foi criado para Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a nossa vida vai se desorganizando. Tem pessoas que são profundamente desorganizadas, a gente poderia até dizer despersonalizadas, porque estão distantes de Deus. A dor te faz compreender que alguma coisa não está no seu devido lugar. Então, a dor, que não deve ser algo que você deve buscar por si mesma, deve ser um caminho pedagógico na nossa vida para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então, não importa qual a dor que você esteja vivendo, não importa se a dor que você esteja vivendo, ela seja uma dor física, uma dor emocional. Eu me lembro de um fato da minha história, vou contar aqui para vocês, que eu estava preparando essa homilia e falei, rapaz, eu conto esse fato ou não conto? Foi um fato doloroso, mas doloroso porque faltou um pouquinho de consciência da minha parte. Quando eu morava em Salvador, eu sou de Salvador, e aí meu pai e meu tio tinham um sítio, e assim, durante o ano a gente ia nesse sítio, né, nesse local, e assim, uma parte, hoje esse sítio, isso é muito tempo atrás, isso aí
mais ou menos há uns 35 anos atrás. E esse local, ele não era, a parte urbana não era toda de asfalto, né? E o que é que acontece? Eu estava brincando de bicicleta, estava com a bicicleta, sabe aquela bicicleta, a bicicleta com pneu bem carecazinho? Você sabe, eu estava de bicicleta descalço, com pneu careca e sem freio. Já percebeu aí? Essa junção aqui já não está muito boa, né? Descalço, porque quando você está com chinelo, você para a bicicleta. Então, eu não estava nem com o freio da bicicleta, nem com aquele freio que a gente utiliza nos momentos de risco. Então, estava descalço, com pneu careca, sem freio. E aí eu estava andando, e eu inventei de entrar numa rua, que ao entrar nessa rua, nessa época eu disse que não tinha, a parte urbana era bem simples, né? Não tinha luz e era uma ladeira. Agora reúna todas essas informações que eu dei para você e você vai entender o que aconteceu. Eu tinha um registro na minha cabeça da descida, mas no escuro você enxerga alguma coisa? E a bicicleta foi ganhando velocidade, eu tinha uma certeza, vou bater em algum lugar. Dito e certo, uma pancada forte, eu voei, me quebrei todinho, e aquilo ali me fez compreender, e eu a partir daquele momento entendi que eu não poderia fazer, porque quando eu estava descendo, essas informações pareciam que estavam chegando na minha cabeça, né? Poxa, eu estou descendo a ladeira, está escuro, não tem freio, não tenho como colocar o meu pé aqui para frear, eu sei que eu vou bater. E aquela pancada me fez entender que eu não poderia fazer aquilo. Como a gente muitas vezes precisa dessas situações para a gente começar a ter um pouquinho mais de atenção. Esses freios que a gente precisa ter na nossa vida, é justamente para a gente saber lidar com as nossas dores. Tem gente que está passando por dor e só aumenta a dor porque não freia, não coloca freios. A gente tem como frear certas situações na nossa vida. A gente precisa também usar os meios que Deus mesmo nos dá. Passar pelo sofrimento, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, mas ao mesmo tempo saber que em algumas situações da nossa vida, essas dores, elas são provocadas por nós mesmos. Somos nós que descemos a ladeira desgovernados, sem usar os recursos que Deus nos dá, e o efeito dessa atitude, muitas vezes, sem discernimento, é a nossa destruição. É a nossa destruição. Então, queridos irmãos, precisamos estar muito atentos a isso. Precisamos estar atentos a essas dores que têm como vamos dizer assim, como raiz os nossos pecados. Existem dores que que estão presentes na nossa vida, que são oriundas dos nossos pecados. São oriundas do nosso pecado. Então, esse caminho que a gente faz vai nos levar a cada vez mais crescer a dor. O afastamento de Deus gera dor, sofrimento. Voltar-se para Deus é o consolo. Eu fico imaginando no período da pandemia, porque todo mundo aqui sofreu na pandemia, todos nós. Eu perdi um irmão na minha casa, um irmão de comunidade, o único membro da comunidade de vida que faleceu foi justamente na missão que eu morava. Eu morava com esse missionário, era a pessoa que eu era mais próxima da casa que eu morava, e foi uma grande dor para mim. Foi uma grande dor para mim. Então,
A dor, ela faz parte. Mas como a gente lidar com a dor? Fico a imaginar, você que sempre viveu para si mesmo, sempre, lembrando da pandemia, né? Viveu para si mesmo, chega na pandemia, não tem ninguém para ser o seu socorro, ninguém para estar ao seu lado, ninguém para comprar um remédio para você porque você não pode sair, ninguém perto de você porque você não quis ninguém, nunca alimentou na sua vida a amizade, nunca criou vínculos porque quis viver de modo individualista, viver para si mesmo. Vejam como algumas dores são alimentadas por nós mesmos. E qual o resultado disso? Um sofrimento que você mesmo construiu. Um sofrimento que você mesmo construiu. Queridos irmãos, para não me alongar muito nessa homilia, se o sofrimento ele faz parte da nossa vida, porque fez parte da vida de Cristo, e Jesus, ele nos redimiu, entregando a vida dele na cruz, o seu sofrimento também, a dor que você vive, unida à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, te eleva e eleva muitos outros. Peçamos ao Senhor, nesse momento de celebração, que Ele renove no nosso coração, de modo particular nesse ano jubilar, que Ele renove no nosso coração a esperança. Quem não tem Deus no sofrimento se torna uma pessoa sem esperança nenhuma, desesperado, sem sentido de vida. Quando Deus está presente na nossa vida, pode ser a maior dor do mundo, mas a gente está ali consolado porque Ele está ao nosso lado. Lembre de Maximiliano Kolbe, o padre Maximiliano Kolbe na Segunda Guerra Mundial, que estava vivendo o sofrimento, mas no sofrimento, porque Cristo fazia parte da sua vida, Ele estava preparando todas as pessoas que conviviam com Ele na prisão, preparando para a sua morte. E quando estava ali sendo escolhido aqueles que morreriam, Ele pediu para ser trocado por um pai de família, e Ele foi com aqueles outros prisioneiros, morrendo por inanição, sem alimento. Ele foi preparando cada um para o encontro com Deus. Vejam como, mesmo o sofrimento, seja ele qual for, a gente ainda, quando Deus está presente na nossa vida, a gente encontra força para consolar, quando estamos até mesmo sem nenhum tipo humano de consolação. Queremos pedir a Deus que Ele nos visite nessa celebração e nos renove, que nós não sintamos que estamos sós, mas que sintamos de modo concreto a presença de Deus que está ao nosso lado, porque Ele é esse Deus cheio de amor. E transformemos, traga durante esses dias de cerco de Jericó, traga as suas dores para o Senhor. Traga tudo que você traz para o Senhor, porque você viverá uma experiência muito concreta desse alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Vamos ficar em pé e vamos rezar, pedindo a força do Espírito Santo sobre nós. Erga os teus braços antes de nós cantarmos. Erga os teus braços o mais alto que você puder, e você pode repetir comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu quero nesta Eucaristia, iluminados por esta homilia,
iluminados por esta homilia, trazer todas as dores que trago dentro de mim, trazer todas as dores que trago dentro de mim, as dores emocionais, as dores emocionais, as dores afetivas, dores afetivas, as dores morais. as dores morais. Vem reconstruir o meu coração, Vem Senhor. reconstruir o meu coração, Senhor. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Sei que tu estás ao meu lado, Sei que tu estás a meu lado, me conduzindo, me conduzindo, alimentando a minha fé, alimentando a minha fortalecendo o meu coração. fé, fortalecendo o meu coração. Por isso, Jesus, derrama sobre mim Por isso, Senhor, derrama sobre o mim teu Santo Espírito, teu Santo Espírito, para que ele me fortaleça, para que ele me fortaleça, para que ele me impulsione a te amar, para que ele me impulsione a te amar, mesmo diante das dores. mesmo diante das dores. Eu quero te amar, Eu Senhor. quero te amar, Senhor. Eu quero dar o meu ato de amor. Eu quero dar o meu ato de amor. Eu quero provar a minha fé. Eu quero provar a minha fé. Por isso, me visita com o teu Santo Espírito. Por isso me visita com teu Santo Porque eu quero hoje, Espírito. Senhor, Porque eu quero hoje ser um homem firmado, firmado, enraizado enraizado nas virtudes, nas virtudes, na esperança, na esperança, na fé, na fé, na caridade. na caridade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Com os nossos olhos fechados, cantemos juntos, clamando o Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, cantemos juntos. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Erga os teus braços e cante sobre nós. Sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo repousa. repousa Sobre nós. sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo Repousa sobre nós. repousa sobre nós. Traz unção a nós. Traz unção, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações. Vem curar nossos corações, Espírito Santo. Repousa sobre nós. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração. Coloque a mão no seu coração e ore no Espírito, clamando esta graça. Vem curar os nossos corações, Senhor. Senhor, tu sabes quais são as dores que vivemos, as dores que passamos. Algumas dessas dores, Senhor, não escolhidas por nós. Muitas vezes nem mesmo entendemos, Senhor. Outras, fruto das nossas escolhas, dos pecados. Jesus, tu sabes tudo. Visita-nos hoje, Senhor, e dai-nos a graça de romper com aquelas dores que nós podemos romper. Dai-nos a graça, Senhor, de, iluminados pelo Teu Espírito Santo, vencermos aquelas dores que escolhemos quando nos afastamos da Tua presença. Age em nós, Senhor, age em nossos corações e dai-nos a esperança, Senhor,
a esperança para diante das tuas permissões. Porque se o sofrimento não é desejo do teu coração para nós, porque tu és um Deus bom, ao mesmo tempo, Senhor, o sofrimento é uma permissão, em vista da nossa conversão, do nosso amadurecimento, para compreendermos, Senhor, a necessidade dos freios na nossa vida, para compreendermos, Senhor, entendermos a dinâmica que precisamos viver. Jesus, visita-nos, visita-nos. O Senhor nos dá uma visão de um campo que vai sendo tratorado, um campo que vai sendo aplainado. Houve a chuva, uma parte, a outra seca, e vai sendo aplainado este terreno, a terra vai se unindo à outra, adubando, a água vai molhando, tudo vai ficando plano, próprio para plantar. O que eu sinto em meu coração é que o Senhor, neste momento e neste cerco, Ele vai realizando esta obra em nosso coração, derramando a água viva do seu coração, seu sangue, e vai aplainando o nosso coração, onde Ele vai derramando a semente da sua palavra. Ele vai aguando, plantando, para que nós possamos dar frutos de santidade, de amor, de bondade. E essa água que vai sendo derramada, ela é um unguento que vai ungindo as nossas dores, que vai curando as nossas fraquezas, as nossas feridas, e vai sarando com o seu amor misericordioso. Tome posse desta palavra. Quando ela ia sendo proclamada, o Senhor também me recordava daquele paralítico que Jesus curou e pediu para que ele levasse como sinal, levasse aquele lugar que ele estava deitado como sinal da sua cura. Muitos irmãos, até mesmo irmãos consagrados, o Senhor me faz compreender, se esquecem de toda a obra que Deus foi realizando ao longo da sua vida. Essa padiola que você carrega como sinal da intervenção de Deus na sua vida. Não olhar para trás, nem mesmo para as feridas e pecados, as dores causadas na tua história, pelas escolhas que você fez, com pesar, mas olhar para a tua história como uma verdadeira intervenção da misericórdia, uma verdadeira intervenção do amor de Deus. Senhor, lança fora toda culpa pela história distante de Deus. O Senhor transforma. Vamos juntos, antes de cantarmos pela última vez essa música, vamos agradecer ao Senhor pela sua visita neste momento de oração. Obrigado, breve, que o Senhor aplaina mas nosso coração. Por Deus que concretamente fala o nosso coração, age em nós. Água viva em nosso coração. Obrigado, Jesus, sangue que vai porque curando as feridas. mais uma vez fomos visitados por Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra transforma a nossa vida. Obrigado porque quantas situações, Senhor, ao longo da minha história, eu pude contemplar a Tua mão poderosa me livrando, me salvando, me curando. Obrigado por Tua voz que foi freando certas escolhas que trariam o meu coração e a minha existência
feridas muito profundas, dores muito profundas, Senhor. Por tua mão que conduziu a minha história. Glórias e louvores a ti, Senhor. Adorado sejas tu, Senhor nosso Deus. E pela última vez cantemos juntos: sobre nós, sobre todos nós. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa, repousa sobre nós, sobre todos nós. sobre todos. Envia, Senhor, teu Espírito sobre nós. Espírito Santo, Porque é Ele que nos conduz. Traz unção a nós. Dai-nos sabedoria, Senhor, discernimento. Conduz a nossa história. Porque para ti fomos criados. Espírito Santo, repousa. Somente as nossas vozes vêm curar nossos corações. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. Acolher, ó Pai, as nossas preces, as nossas intenções, tudo aquilo que trazemos no nosso coração. Isso te suplicamos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho.